vergonha de se posicionar no digital? Você sente vergonha de fazer aqueles stories, reels, live no seu Instagram de estética? Se hoje você ainda se sente assim, fica até o final desse vídeo, porque aqui você vai ver as melhores estratégias para você perder a vergonha de aparecer nas redes sociais. Seja muito bem-vinda a mais um Grow Ensina. Por aqui a gente tem o objetivo de te transformar num profissional padrão ouro da estética que fatura R$30 mil por mês com seu serviço usando o digital a seu favor. Eu sou Ana Rema, sou especialista em marketing digital e vendas aqui no digital e junto com a minha sócia Cátia Tavares a gente criou a Grow para justamente te ajudar a se posicionar nesse mundo de internet sendo um profissional da estética padrão ouro. Nesse vídeo de hoje a gente vai te contar como é que você perde a vergonha de aparecer nas redes sociais. Então se você já gostou desse tema, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e não perde nenhum detalhe desse vídeo para você já sair aplicando, porque todos os conteúdos que a gente posta aqui semanalmente são super práticos. E não pense você que hoje eu tô aqui em frente à câmera, gravando, e sempre foi algo natural para mim. Isso não aconteceu. Esse desenrolar, ele não é dom, ele é fruto de muito treinamento e muita busca. Se você buscar o meu nominho nessa internet, meu Deus, e for atrás dos meus primeiros vídeos na internet, lá em 2016, lá em 2017, vocês vão ver uma Ana extremamente acuada e uma Ana que falava pra dentro, muito envergonhada. Então, quando eu comecei aqui na internet, eu não tinha essa desenvoltura toda. Mas eu fui percebendo que se eu não me desenvolvesse, eu não só poderia passar ali uma certa vergonha na internet, mas eu também estava perdendo muita oportunidade. Então, a dor fez com que eu buscasse evoluir na minha comunicação, na minha postura, e a prática fez com que eu realmente me acostumasse a falar em frente às câmeras, fazer stories, fazer live, me posicionar melhor em reuniões, porque eu vi que eu precisava disso. Então lá atrás eu era muito envergonhada. E aí, com o tempo, eu fui me desenrolando. E o que foi que eu fiz para chegar até aqui, né? Nesse desenrolar em frente às câmeras. Primeiro, eu fiz cursos de teatro, sim. Eu fiz parte de algumas peças de teatro aí para poder me desenrolar. E graças ao teatro eu melhorei bastante. E logicamente, eu fiz muitos testes. Eu fiz muitos testes para poder me posicionar. Então eu treinava em frente ao espelho, eu gravava, avaliava os meus vídeos antes de postar e via o que eu podia melhorar. E eu fui entendendo qual tom de voz eu poderia usar, como eu poderia me posicionar, o que eu deveria ou não deveria falar para eu não criar um problema para mim mesma. Porque lá na frente a gente vai ver que você falar aquilo que você domina faz com que você se sinta muito à vontade em frente às câmeras. Então, lá no começo, quando eu comecei na internet, eu não me posicionava desse jeito. Mas eu encontrei meios e estratégias de melhorar o meu posicionamento, melhorar a minha oratória, melhorar a minha imagem, a imagem que eu queria passar. Porque enquanto eu não fizesse isso, a minha venda ela ficava muito limitada. Eu não conseguia fechar tantos contratos, eu não conseguia captar clientes, pelo simples fato de que a imagem que eu passava era uma imagem muito acuada, era uma imagem insegura. E, gente, isso é muito sério. Hoje, se você não aparece, você não é vista, você não é lembrada. E se você aparece, mas você não está passando realmente uma imagem de autoridade, você justamente vai passar a imagem contrária. E como é que seus clientes vão confiar em você se você não tiver uma postura firme e segura nas redes sociais? Por isso, fica aqui até o final para você ver quais são as estratégias que a gente aplica até hoje em nós mesmos e nos nossos clientes para conseguir se posicionar aqui sem vergonha. E a chave para você perder a vergonha é começar a identificar aquilo que te deixa envergonhada diante das câmeras, diante das redes sociais. E um primeiro ponto que isso pode estar acontecendo com você é justamente porque você nunca teve esse hábito. Então é muito difícil, se eu não sou uma pessoa acostumada a gravar vídeos, se eu não sou uma pessoa acostumada a fazer stories, a fazer live, é muito difícil que o seu primeiro story, sua primeira live, seu primeiro vídeo pro YouTube, ele seja assim fantástico, uma coisa assim excepcional. Isso não vai acontecer. O natural é realmente você fazer um primeiro vídeo e você se sentir muito boba falando com a câmera, porque você parece que tá falando sozinha. É muito natural você não saber por onde começar, porque você nunca teve contato com isso. Então essa vergonha vem muito dessa falta de experiência e falta de prática. E tá tudo bem, porque qual é a faculdade de estética, qual é a pós, qual é o curso livre que vai te ensinar a fazer stories? Nenhum. Qual é o curso, a especialização que vai te ensinar a se posicionar na internet? Nenhum.
Isso é novo, esse posicionamento é algo novo, essa estratégia de estar no digital para se divulgar é novo. Parece que não, porque tudo na internet é acelerado demais, mas isso é novidade. Então, isso não é tão trabalhado assim nas faculdades, nas pós, nos cursos livres, e tá tudo bem. Porém, você precisa buscar se especializar e é justamente por isso que você está aqui. O segundo ponto é que você talvez não tenha a informação ali do que você vai falar, né? Às vezes tem algo muito em alta no seu mercado da estética e você quer falar sobre esse determinado assunto porque aquilo está bombando, mas você não tem conhecimento aprofundado naquilo. E essa falta de conhecimento naquele tema faz com que você se embanane um pouco. Também a falta de informação sobre a ferramenta da qual você está usando. Exemplo, existe um posicionamento muito certo nos stories, existe um posicionamento muito certo nos reels, existe um posicionamento muito certo nas lives. E a falta do domínio dessa ferramenta faz com que na hora que você vá se posicionar em qualquer ferramenta dessa, no seu Instagram, seja aqui no canal, você não saiba nem por onde começar. Por quê? Por falta de informação e domínio mesmo. O terceiro ponto, e isso eu sei que acontece demais com os nossos alunos da Grow e pode estar acontecendo com você aí do outro lado, é você pensar demais. Você pensar demais no que os outros vão pensar. Você pensar 10 vezes antes de postar. Então você grava um stories, aí fica ali, ó, reassistindo seus stories várias vezes, até encontrar um defeito, até encontrar um erro, e você pensa 50 milhões de vezes se você vai postar ou não. Então, o fato de você não conseguir se posicionar nas ferramentas de vídeo, por exemplo, não conseguir aparecer mais nas suas redes sociais, pode ser porque você está pensando muito. Então, deixa o pensamento um pouco de lado e começa a agir mais. Depois que tiver postado, você postou e saiu correndo, aí você vai avaliar. Vai ver o que as pessoas estão falando realmente de você, vai ver o que você mesma acha do seu posicionamento e vai melhorar esse posicionamento. Foi assim que eu fiz para evoluir aqui. Eu postava um stories, saía correndo, depois eu respirava, tomava uma água, avaliava meus stories, via o que eu podia melhorar. É a minha expressão corporal. É a minha oratória, eu posso melhorar aqui. E aí eu ia pra frente do espelho, ensaiar e melhorar. E qual a grande vantagem de você realmente se posicionar na rede social? A grande vantagem de você se posicionar na rede social, em vídeo principalmente, é que se uma imagem fala mais do que 1000 palavras, imagina você aparecer em vídeo. Quando você dá realmente a sua cara a tapa e você se coloca no lugar de aparecer, você vem, você traz uma informação de valor, você mostra o que você sabe, você se posiciona, você está presente, você passa uma segurança fantástica para sua cliente. Então, o vídeo, ele traz mais verdade. O vídeo, ele traz mais proximidade. O vídeo te traz mais autoridade. E se você gera tudo isso na sua rede social, a chance da sua cliente conseguir confiar mais em você, desejar mais ser sua cliente de estética e fechar mais pacotes, mais protocolos, mais serviços com você é muito grande. Então, o poder do vídeo é sobrenatural. O vídeo, ele traz uma autoridade que um antes e depois traz também, mas muito menos. Uma arte, muito menos. Um bumerangue, muito menos. Mas um stories bem feito, um reels muito bem feito e útil, uma live, um vídeo no seu canal, um vídeo que você manda no WhatsApp da sua cliente, isso faz toda a diferença. Passa muito mais profissionalismo e autoridade que você tem naquilo que você faz dentro da estética. E onde é que a gente vê que os profissionais da estética mais erram na hora de se posicionar nessa questão de vídeo, principalmente na internet? Bom, primeiro ponto é você querer passar perfeição demais. E muitos de vocês, por justamente trabalharem na estética, querem realmente passar sempre uma imagem muito bem alinhada, da perfeição, porque quando a gente trabalha a estética, a gente vai muito para isso. Pensa na harmonização facial. Qual é o princípio da harmonização facial? Harmonizar o rosto dessa pessoa, deixar o rosto dela muito mais harmonizado, quase chegando no perfeito. Então a gente tende a querer fazer tudo muito belo. A gente tende a querer fazer tudo muito perfeito. Só que, gente, essa perfeição ela não existe. Do outro lado da câmera, existe uma cliente que ela não é perfeita. Existe uma paciente que ela não é perfeita. E ela está querendo justamente se identificar com um ser humano parecido com ela, porém que pode resolver o problema dela. Então, essa busca pela perfeição, meu cabelo tem que estar perfeito, a minha maquiagem tem que estar perfeita, a minha roupa tem que estar perfeita, a minha oratória já tem que ser perfeita, o meu conteúdo ele tem que ser o melhor, o mais fora da curva, o mais disruptivo. Toda essa busca pela perfeição te impede de dar os primeiros passos.
E os primeiros passos, eles nunca são perfeitos. Um bebê, ele tenta engatinhar. Depois ele começa a engatinhar. Depois ele começa a querer se levantar. Aí ele começa a andar. Se um bebê ele nasce, ele já tenta correr, ele não consegue. Então não adianta querer fazer algo grandioso, perfeito, maravilhoso logo de cara, porque você vai ter uma coisa chamada processo. E dentro desse processo de aprendizagem de como é que funciona um vídeo, como é que funciona um roteiro, como é que funciona um posicionamento, você vai cometer erros e você não vai ali chegar na perfeição no primeiro, segundo, terceiro. Mas pode ter certeza, lá pro 10º já vai ser melhor que o primeiro. O seu 100º vídeo você nem vai se reconhecer de tão incrível que vai estar, mas você vai aprendendo enquanto você gera o seu conteúdo. O segundo ponto que a gente vê de erro na hora de se posicionar e que gera muita vergonha é você olhar ali para um profissional que já está há muito tempo fazendo aquilo e você tentar modelar aquele mesmo posicionamento. Cada pessoa tem sua característica própria. Então eu, Ana, por exemplo, sou muito expressiva, né? Eu me expresso muito, eu me coloco muito, a minha voz é forte, a minha energia é no 220 o tempo todo, porque eu sou dessa maneira. E eu consigo expressar essa maneira aqui nos vídeos. Alguém que já é mais tímido, alguém que já é mais delicado, alguém que já é mais manso, não conseguiria pegar esse perfil que eu tenho e transparecer aqui nas redes sociais. E tem algo de errado com isso? Não tem. O que te deixa talvez desconfortável é você olhar para alguém que talvez você admira, você tenta modelar 100% o perfil daquela pessoa e você não consegue. Por quê? Porque não é o seu jeito. Então, a melhor forma de você também perder a vergonha nas redes sociais é você conseguir ser natural. É você conseguir ser você mesma. Existe esse clichê, né, do ame-se você mesma, seja você mesma. Mas é porque quando a gente tenta se encaixar num padrão, quando a gente tenta seguir um modelo de personalidade que não é nosso, a gente não consegue se sentir à vontade fazendo aquilo. Então, quanto mais você se entender, se conhecer, quanto mais você assistir um vídeo seu e você mesma avaliar o que precisa ser melhorado, em você e no que você faz, melhor. Pegue os outros, se inspire, admire a criatividade deles, e tente entender, faça uma engenharia reversa do conteúdo de quem você segue, mas não tente copiar o modelo de alguém, o jeito de alguém de ser, senão você sempre vai se sentir muito desconfortável para aparecer na sua rede social. E o que de fato você pode fazer para perder de vez a vergonha de aparecer nas redes sociais? Eu vou trazer aqui 6 pontos chaves para você. E o principal deles é: para de ligar para o que as pessoas vão falar. E com algumas aspas e algumas ressalvas. É importante você receber feedback por aquilo que você faz? Sim. Principalmente porque você precisa saber se aquilo que você está criando é útil ou não para quem está assistindo. Existem algumas críticas que você vê que não são construtivas. Exemplo, chega aquele seu amigo que é muito íntimo seu, começa a ver você se posicionar no stories e diz assim: vixe, virou blogueirinha. Tá ótimo se eu virei blogueirinha, porque eu realmente estou me posicionando com intencionalidade e eu tô fazendo isso porque eu sei onde é que eu quero chegar e eu preciso me posicionar para fazer toda a diferença para o meu próprio negócio. Então existem alguns julgamentos que você vai sim receber no meio do caminho que eles não são construtivos. E esses feedbacks, por mais difícil que seja, você tem que superá-los e você tem que seguir. E é muito importante que você tenha um objetivo de por que você faz o que você faz, porque quando você tem a certeza dessa identidade, quando você tem certeza do seu objetivo, esses comentáriozinhos, eles não vão bater no seu coração e vão te fazer mal. Pelo contrário, às vezes você vai se sentir até instigada. Exemplo, vixe, virou blogueirinha? Você vai dizer, sim, virei blogueirinha. Tá gostando do meu conteúdo? Aí a pessoa chega e vai ficar toda errada. Ou sim, virei blogueirinha. Que bom que você percebeu. Vou continuar fazendo, sinal que tá fazendo diferença. E aí você continua produzindo o seu conteúdo. Então, o primeiro ponto é não ligar tanto assim para a opinião das pessoas. Continua fazendo o seu trabalho e vai encarando seu processo, vai evoluindo. Porque sim, você precisa se posicionar na sua rede social de estética. Segunda estratégia, se você não se sente tão bem, por exemplo, com a sua imagem, você pode demais usar o artifício dos filtros e também se arrumar.
Por que não? A gente se arruma para receber as pessoas na nossa casa e a nossa rede social é a nossa casa, é o nosso cartão de visita. Então, por que não se produzir para aparecer nas redes sociais? Isso vai te deixar muito mais confortável. Mas também sobre isso eu tenho algumas ressalvas. Você tem que ter cuidado com o uso dos filtros, por exemplo, para você não selecionar um filtro muito mirabolante que, em vez de trazer autoridade, vai derrubar a sua autoridade, vai ficar muito caricato. E também você tem que ter cuidado com a questão dos filtros, porque, por exemplo, se você for pegar um stories e você fez esse stories com filtro, foi jogar no Reels ou fez uma live com filtro, fez cortes dessa live, jogou no Reels e vai patrocinar, pode ser que, dependendo do filtro que você use, você não consiga fazer o patrocinado, né, o impulsionamento dessa publicação. Porque hoje as diretrizes, principalmente do Instagram, elas prezam muito por esses excessos. Quando a gente usa filtro demais, tem uma regrinha no Instagram que fala que a gente está como se a gente estivesse atingindo ali a autoestima de alguém. Ou a gente está afinando muito o nariz, botando aqueles filtros que deformam muito a gente. Isso caracteriza como algo ruim para o Instagram hoje em dia. Então tenha muito cuidado com o uso excessivo de filtros por conta da autoridade, mas também porque isso limita algumas ações muito boas para o seu perfil que você não pode ficar limitada. Terceira estratégia, e essa é muito boa, eu usei por muito tempo, que é o quê? Responder o direct que as pessoas te mandam por vídeo. Gente, quando você faz isso, você começa a se acostumar melhor com a câmera. E outra, você começa a responder pessoas em um ambiente mais seguro. Então, quando uma cliente mais íntima sua, um amigo, um familiar te mandar um direct, tenta responder por vídeo, porque assim você vai se acostumando e você sabe que aquela pessoa ali, no primeiro momento, vai olhar assim, vale, por que tu tá fazendo esse vídeo para mim? Para sua cliente, você vai passar mais autoridade. Para os seus amigos e familiares, você pode se sentir mais à vontade, explicar, não, porque eu tô treinando, eu quero realmente começar a aparecer mais nas redes sociais, pro meu negócio bombar mais, e aí eu tô treinando a aparecer nesses vídeos. E aí, o que foi que tu achou? Você pergunta até um feedback para aquela pessoa que você tem mais confiança, e se essa pessoa for de confiança mesmo, for um amigo seu mesmo, ela vai te ajudar a crescer no seu Instagram de saúde estética, com certeza. O quarto ponto, eu já citei aqui anteriormente, que é o que, gente? Posta e sai correndo. Se você procurar defeito naquilo que você faz, com certeza você vai achar, porque quem procura acha. Então você vai olhar suas stories 5 vezes antes de postar. Com certeza você vai ver pelo na sua roupa, seu cabelo desgrenhado, a maquiagem tá marcada, alguma coisa que você gaguejou, algo que não saiu tão bem quanto você achava que poderia, e esse stories ele nunca vai subir. Então o que é que eu te recomendo? Gravou um vídeo, assiste uma vez para ver se ele faz sentido, posta e sai correndo. Depois você volta para ver os feedbacks. Depois de postado, você volta para analisar se ficou bom, se não ficou, se dá para melhorar, se não deu. Mas não deixe de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque antes feito do que perfeito, né? Não pode ficar mal feito. Mas você precisa começar a postar, a realmente dar a sua cara a tapa para começar a vencer as suas próprias objeções. Quinto ponto, também já falamos aqui anteriormente, que é o quê? Seja real. Seja real, entenda do seu processo, seja você mesma, mas também seja real com as pessoas. Então, algo que você pode muito bem fazer nos seus stories é dizer assim, minha gente, tô começando aqui a gravar vídeo, estou com vergonha, estou toda errada. Pode ser que eu não fale as coisas direito, porque eu tô nervosa sim, mas eu vou começar a postar porque eu preciso começar a postar. E eu quero que vocês acompanhem toda essa jornada, toda essa evolução comigo. E tá tudo certo. Se você vai falar sobre um assunto, por exemplo, que você não tem tanto domínio, você pode mostrar isso. Gente, essa técnica aqui, ela tá muito em alta. Eu tô estudando sobre ela, eu quero falar um pouco sobre essa técnica aqui, quero começar a treinar, implementar isso no meu negócio e eu quero que vocês acompanhem essa evolução comigo. Se coloque nesse lugar de humildade. Se coloque nesse lugar de iniciante nesse ponto. Porque se você é iniciante nesse ponto, não tem por que você fingir aquilo que você não é. Então, quanto mais real você for, quanto mais natural você for, melhor. Porque quem não tem o que esconder, não precisa se esconder. Concorda comigo? Então seja real dentro do seu Instagram de saúde estética para que você consiga realmente perder a vergonha de se posicionar e gravar vídeos por lá. E o sexto e melhor ponto é o quê? Faça roteiros. Eu não sei vocês, mas eu não vivo sem um roteirinho. Eu, quando vou dar uma palestra, estou sempre acompanhada de um slide. Quando eu vou dar uma aula, estou sempre acompanhada de um slide que me direciona.
para fazer essa live, eu tô com uma tela aqui na minha frente com um texto que eu tenho que dizer para vocês. Se eu vou fazer um stories, eu com certeza antes me programo, seleciono o tema do stories para criar ele. Um Reels, a mesma coisa. Gente, pode parecer que todo mundo chega aqui, abre uma câmera e faz tudo natural, mas não é assim que funciona. No bastidor, a gente realmente faz roteiro, a gente ensaia se for preciso, a gente faz todo um arsenal para conseguir se posicionar. E tá tudo bem fazer isso. Tá tudo bem você até fazer conteúdo lendo. Por quê? Porque você precisa se acostumar com essa ferramenta. Eu tô me posicionando na internet, acho que desde 2016. Até hoje eu uso roteiro, porque isso me traz segurança, isso me traz confiança na hora de eu me posicionar. Então, esse é um artifício que eu uso demais até hoje, que pode muito ajudar você. Então, use roteiro, faça aqueles bullet points, anote os pontos principais daquilo que você tem que falar. Isso vai te dar um posicionamento seguro, e quanto mais segura você for em frente às câmeras, mais autoridade você passa. Eu espero muito que você tenha gostado de todas essas estratégias para você perder a vergonha de se posicionar aqui no digital. Aplique cada uma delas. Eu espero que tenha resultado para você. Comenta aqui embaixo se você testar alguma dessas estratégias. Me diz qual foi o efeito que deu, se você conseguiu fazer stories, reels, live, se você criou seu vídeo no YouTube. Me conta o que aconteceu de diferente depois de ver esse vídeo. E não se esquece, toda semana aqui a gente tem vídeo novo. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha isso com quem também precisa se posicionar melhor no digital, no nicho de saúde e estética. E a gente se vê no próximo Grow Ensina.